O governo brasileiro recusa a sugestão, talvez, né, de considerar a PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Neste vídeo, Nicolas Ferreira solta o verbo contra o ministro do Itamaraty em uma audiência na Câmara. Com críticas duras, ele denuncia o que chama de aparelhamento das instituições, expõe a omissão do governo em casos internacionais graves, questiona gastos milionários com viagens presidenciais e aponta contradições na política externa do Brasil. Prepare-se para um discurso explosivo que deixou o ministro completamente calado. A gente, com a esquerda, você tem que expor. Muitas das vezes você não tem que debater. Antes de mais nada, deixar uma posição de que, não somente minha, mas acredito que de muita gente, que foi vergonhosa, desrespeitosa, quando o Itamaraty, sob sugestão, ministro, se referiu ao assassinato de Hanan Gleiser, que era um brasileiro, como falecimento de cidadão brasileiro em Israel. Não aconteceu um falecimento. Se eu sou os familiares de Hanan, eu confesso que eu ia ficar revoltado de um país tratar suas vítimas dessa forma, principalmente pelas mãos de terroristas. Mas antes, dá uma olhada nessa tela aqui, olha só o quanto a gente faturou com apenas uma notícia que a gente destacou. Se você quiser entender como fazer isso, né, ganhar dinheiro destacando as notícias aqui, repercutindo na internet, pode ser do Pablo Marçal, do seu time do coração, da seleção brasileira, fofoca, o que for, link na descrição. Em 96, Raul Reis participou do Foro de São Paulo. Sabe quem era Raul Reis? Ele era líder das FARC, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, que é responsável pelo maior narcotráfico da América Latina, né, juntamente aí com o PCC, enfim. E nessa ocasião, quem mais estava lá? Os fundadores do Foro de São Paulo. Lula e também Hugo Chávez e também Fidel Castro. Vamos lá. 10 anos depois, Lula dá uma entrevista dizendo o seguinte, ministro, que ele é seu chefe. Falou assim: depois de anos da fundação do Foro de São Paulo, todos os países da América Latina tinham presidentes de esquerda. Ou seja, o Foro de São Paulo, que é uma organização extraterritorial do nosso país, fora, interferiu claramente nas eleições do nosso país. Até mesmo porque, depois disso, todos os nossos presidentes, a não ser Jair Bolsonaro, foram presidentes de esquerda. Ou seja, é inacreditável como isso simplesmente esquece e foge das nossas mentes. Eu me recordo que durante a faculdade, inclusive, falava sobre o Foro de São Paulo, denunciávamos isso e éramos tratados como loucos. Se os senhores tiverem um mínimo de curiosidade, não é simplesmente um encontro de amigos que vão lá e falam sobre política externa. Não, há atas, há metas, e as metas são cumpridas. Ou seja, de fato, é inacreditável como o atual governo ignora não somente o seu passado, mas também tem ignorado o presente e tem deixado os interesses brasileiros de lado. O governo brasileiro recusa a sugestão, talvez, né, de considerar a PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Ou seja, se o Hamas, Al-Qaeda ou outros, enfim, terroristas de fato, muitas das vezes há um receio em chamar os de terroristas pelo atual governo. Mas outras pessoas, como pessoas que invadiram aqui, enfim, no dia 8, são consideradas terroristas, para mim há uma falsa virtude nisso. Porque, poxa, eu não consegui condenar o Hamas, mas eu consegui prontamente falar que uma pessoa que adentrou aqui os prédios públicos é um terrorista. Para mim isso de fato é uma indignação completamente seletiva, principalmente com os seus, né, com o povo brasileiro. Então, quero deixar, enfim, tudo isso aqui registrado, que me lamenta muito assim, o caminho que a gente toma, porque, afinal de contas, são instituições que deveriam prezar pelo bem público, pelo bem dos brasileiros, e o que eu menos escuto aqui nessa casa é Brasil. É o que eu menos escuto. Além do mais, antes de fazer as minhas perguntas, são bem objetivas, basicamente é só sim ou não, de que eu ouvi aqui alguns deputados do PT dizendo a respeito, por exemplo, da suspensão, né, dos vistos de estudante pelos Estados Unidos, de que isso seria uma medida, enfim, praticamente totalitária.
Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é só uma suspensão para poder analisar a rede social dos estudantes que querem aplicar, né, o visto nos Estados Unidos. Ou seja, o cara aqui, na sua rede social, né, um comunistinha de meia tigela, fica falando mal dos Estados Unidos, do Trump, como, por exemplo, o deputado aqui, né, Janones, que quase praticamente que negou o atentado que aconteceu com o Trump, e daqui a pouco está querendo estudar nos Estados Unidos, né? Não. Sua rede social vai ser avaliada. Talvez você não tenha visto para poder estudar nos Estados Unidos. Primeiro, eu não entendo e queria entender a solicitação que o Itamaraty fez para 200 milhões para pagar despesas do Lula em Nova York. Sim, é inacreditável. Se eu parar para poder ver os problemas estruturais do nosso Brasil, são 100 milhões, deputado Felipe Barros, de pessoas que não têm saneamento básico no nosso país. Aí você destina 200 milhões para pagar a despesa do Lula em Nova York? Que isso, velho? A fala de Nicolas Ferreira escancara o que muitos brasileiros já sentem. As instituições estão servindo a interesses de governo e não mais ao povo. Ao expor contradições, omissões e gastos questionáveis, ele nos convida a refletir sobre o futuro do país e a responsabilidade de quem está no poder. Esse tipo de cobrança precisa ecoar, porque o silêncio só favorece quem quer manter tudo como está. Se você concorda com esse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. E se quiser aprender a lucrar com notícias e entender como o cenário político pode gerar oportunidades, o link está na descrição.